Capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ao pequeno rebanho. Caros irmãos, em 26 de janeiro de 1850, o Senhor me deu uma visão que vou relatar. Vi que alguns entre o povo de Deus são obtusos e sonolentos e meio despertos, sem compreenderem o tempo em que vivemos, que o homem com a vassoura entrou e que alguns estão em perigo de serem varridos. Pedi a Jesus que os salvasse, que os poupasse um pouco mais e lhes deixasse ver seu terrível perigo, para que pudessem aprontar-se antes que fosse para sempre tarde demais. Disse o anjo. A destruição vem chegando como um redemoinho. Pedi ao anjo que se compadecesse daqueles que amavam este mundo, que estavam presos às suas posses e não se dispunham a desembaraçar-se delas e sacrificar-se, a fim de acelerar os mensageiros para que alimente assim as ovelhas famintas que estão perecendo por falta de alimento espiritual e as salvassem. Quando vi pobres almas perecendo por falta da verdade presente, e alguns que, apesar de professar nela crer, deixavam-nas morrer porque tinham retido os meios necessários para levar avante a obra de Deus, foi-me dolorosíssimo este quadro, e pedi ao anjo que o afastasse de mim. Vi que quando a causa de Deus exigia de alguns parte de seus haveres, como um mancebo que fora ter com Jesus, ficaram tristes, e que logo o flagelo iminente passaria e lhes arrebataria todas as posses, e então seria demasiado tarde para sacrificar bens terrestres e acumular tesouros no céu. Vi então o glorioso Redentor, formoso e adorável. Vi que ele havia deixado o reino da glória
e viera a este tenebroso e solitário mundo para dar sua vida preciosa e morrer na qualidade de justo em prol dos injustos. Suportou cruéis escárnios e açoites, levou sobre si a coroa de espinhos, e no jardim verteu grandes gotas de sangue, enquanto o fardo dos pecados do mundo todo estava sobre ele. O anjo perguntou: por que isso? Oh, eu vi e compreendi que foi por nós, por nossos pecados, ele sofreu tudo isso, para que por seu precioso sangue pudesse remir-nos para Deus. Foram-me então de novo apresentados aqueles que não se dispunham a sacrificar bens deste mundo, a fim de salvar as almas que pereciam, enviando-se-lhes a verdade, enquanto Jesus permanece diante do Pai, alegando por eles seu sangue, sofrimento e morte. E enquanto os mensageiros de Deus estão esperando, pronto para levar-lhes a verdade salvadora, para que possam ser selados com o selo do Deus vivo. Para alguns que professam crer a verdade presente, é coisa difícil fazer tão pouco como seja passar às mãos dos mensageiros o dinheiro que realmente pertence a Deus e que ele lhes entregou para o administrarem. Novamente me foi apresentado o sofredor e paciente Jesus, cujo amor tão profundo o levou a dar a vida pelo homem. Também vi o procedimento daqueles que professavam ser seus seguidores, tinham bens deste mundo, mas consideravam coisa demasiado grande ajudar a causa da salvação. O anjo perguntou: podem estes entrar no céu? Outro anjo respondeu: não, nunca, nunca. Os que não se interessam pela causa de Deus na terra jamais poderão cantar no céu o cântico do amor redentor. Vi que a rápida obra que Deus estava fazendo na terra logo seria abreviada em justiça, e que os mensageiros devem celeremente ir em busca do rebanho disperso. Um anjo perguntou: são todos mensageiros? Outro respondeu: não, os mensageiros de Deus têm uma mensagem. Vi que a causa de Deus tinha sido prejudicada e desonrada por alguns que viajavam sem ter uma mensagem de Deus. Estes terão de dar contas a Deus por todo o dinheiro utilizado em viagens a lugares aonde não era seu dever ir, pois esse dinheiro podia ter sido despendido na causa de Deus, e por falta do alimento espiritual que lhes podia ter sido provido pelos mensageiros de Deus, chamados e escolhidos, caso tivessem eles tido os recursos, almas têm definhado e morrido. Vi que os que têm forças para trabalhar com as próprias mãos e ajudar assim a causa eram tão responsáveis por sua força como os outros o eram por sua propriedade. Começou a forte sacudidura e continuará, e todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa serão joeirados. O anjo disse: achas que alguém será forçado a fazer sacrifícios? Não, absolutamente. Deverá ser uma oferta voluntária. Será preciso tudo para comprar o campo. Clamei a Deus para poupar a seu povo, dentre o qual alguns estavam desfalecendo e moribundos. Vi então que os juízos do Todo-Poderoso estavam para vir rapidamente, e roguei ao anjo que falasse ao povo em sua linguagem. Disse ele: todos os trovões e relâmpagos do Monte Sinai não moveriam aqueles que não hajam de mover-se pelas claras verdades da palavra de Deus. Tampouco os despertaria a mensagem de um anjo. Contemplei, então, a beleza e a formosura de Jesus. Suas vestes eram mais brancas do que o mais puro branco. Nenhuma linguagem pode descrever-lhe a glória e exaltada formosura. Todos quantos guardarem os mandamentos de Deus entrarão na cidade pelas portas, e terão direito à árvore da vida, e sempre estarão na presença de Jesus, cujo semblante resplandece mais do que o sol ao meio-dia. Foi-me chamada a atenção para Adão e Eva, no Éden. Participaram da árvore proibida e foram expulsos do jardim. E então foi colocada a espada inflamada em redor da árvore da vida, para que não participassem de seu fruto e fossem pecadores imortais. A árvore da vida destinava-se a perpetuar a imortalidade. Ouvi um anjo perguntar: quem da família de Adão passou pela espada inflamada e participou da árvore da vida? Ouvi outro anjo responder:
Ninguém da família de Adão passou pela espada inflamada e participou daquela árvore. Não há, portanto, nenhum pecador imortal. A alma que pecar morrerá morte eterna, morte esta que durará sempre, de que não haverá esperança de ressurreição, e então a ira de Deus se aplacará. Os santos descansarão na cidade santa e reinarão como reis e sacerdotes durante 1000 anos. Então Jesus descerá com os santos sobre o Monte das Oliveiras, que se partira ao meio, e se transformara numa grande planície, para nela se estabelecer o paraíso divino. O resto da terra não será purificada antes do final dos 2000 anos, ocasião em que os ímpios, mortos, ressuscitarão e se reunirão em torno da cidade. Os pés dos ímpios nunca profanarão a terra renovada. Deus descerá fogo do céu e os devorará, queimá-los-á, sem lhes deixar raiz nem ramo. Satanás é a raiz, e seus filhos são os ramos. O mesmo fogo que devorar os ímpios Amados, 5 de maio de 2018. Nunca coloquei títulos em sonhos, mas nesse momento me veio à mente. Quando meditei sobre esse sonho, coloquei as facetas nele, porque eu vi várias facetas da humanidade descritas nesse sonho. Eu estava em uma casa enorme com muitos quartos e haviam 4 damas nele. Uma delas era uma bebê. A outra, uma menina de cerca de 8 anos. Outra era uma adolescente. E a quarta, uma mulher, que já podia dar à luz. Foi-me mostrado a faceta de cada uma em seu desenvolvimento e como elas foram infectadas pelo inimigo das almas. Eu vi como a bebê chorava. Essa bebê chorava amargamente, porque não conseguia andar como a de 8 anos. Nesse momento, eu também vi como a menina de 8 anos lutava para imitar a adolescente. E eu vi como a adolescente invejava a mulher por ser mais autônoma e capaz de dar à luz. Havia uma terrível rivalidade entre elas, e elas mal podiam sair de seus quartos, sem mostrar seus pleitos de rivalidade. Naquele momento, enquanto eu observava ali, vi que a casa era muito grande. Um homem alto entrou, andando pela casa, e cada uma das mulheres ali, em suas diferentes facetas, lutou para chamar sua atenção para o homem. Mas ele se trancou em um quarto sozinho e disse: Nenhuma está pronta para ser minha amada. Naquele momento eu vi como todas aquelas mulheres, em suas diferentes facetas, ficaram tão irritadas que planejavam expulsá-lo, mas eu vi como aquele homem permanecia imóvel em seu lugar. Naquele momento, uma quinta dama entrou. Era uma menina, e quando entrou no quarto da casa, chorou e disse em alta voz, batendo em seu seio: Miserável de mim, miserável de mim. Ela carregava um livro com ela e começou a ler, e ao lê-lo, suas lágrimas rolaram por suas bochechas, e ela parecia não ter nenhum consolo. Foi-me feito saber das qualidades positivas dessa jovem. Ela era gentil como um bebê, inocente como criança, pensativa como os adolescentes deveriam ser, e ela era uma jovem que ansiava por conhecer a verdade em toda a sua pureza. Ela continuou lendo o livro, e quanto mais lia, mais chorava, e sua angústia aumentava. Naqueles momentos cruciais de angústia, vi como o homem alto saiu de seu quarto e chegou ao quarto onde estava essa jovem e perguntou: O que você lê? Então ela respondeu: Eu li o livro dos livros e me acusa do mal, mas não consigo tirá-lo de mim. Ao que o homem respondeu: Não se preocupe. Ele estendeu a mão e disse: Venha comigo.
Eu vi como ele a levou quarto por quarto e mostrou a ela as qualidades das outras mulheres. A bebê, ele disse, era arrogante e possessiva, só desejava seu próprio prazer e manipulava com seu choro desenfreado. Então ele a levou para o quarto da menina e disse: ela parecia amigável para ser capaz de atrair a atenção e se sentir importante. Mas quando não teve sucesso, era uma fera enfurecida. Então ele a levou para o quarto da adolescente e disse: o galanteio era sua arma e a usava para viver à sua vontade, sem restrições. Então ele a levou para o quarto da mulher e contou-lhe o seguinte: sua sedução era tal que não se podia nem mesmo olhar por muito tempo. Seu poder sedutor, destrutivo, lisonjeiro, disse o homem: não há lugar para elas no meu reino. Naquele momento, a jovem caiu de joelhos no chão e exclamou: miserável de mim, miserável de mim. Mas o cavalheiro a pegou e a guiou de volta para a sala e disse: três coisas. Esquadrinhe, internalize e viva de acordo com elas. O cavaleiro se retirou e foi para um canto da sala. Havia uma lixeira. Eu o vi abaixar e de lá ele pegou um livro, limpou a sujeira que estava por fora e entregou para a jovem mulher na sala. Ele disse a ela: miserável do homem que acredita tomar o caminho certo, mas o seu fim é o caminho da morte, porque sem profecia o povo é desenfreado. Eu vi o livro, foi um grande conflito, e abri-lo na página 562, onde há o capítulo 33, as incursões do inimigo. Em português, seria o capítulo 32, Armadilhas de Satanás, página 518. Então ele disse a ela: esquadrinhe e coloque por obra, e você obterá a coroa da vida. O homem foi embora e foi até um desorganizado livreiro em um canto daquela enorme sala. E de lá tirou um livro e o trouxe para a jovem que nunca parou de ler o título daquele capítulo. Ele disse: você quer viver em uma atmosfera celestial? Ali tudo é uma canção de alegria e louvor pelas eternas maravilhas que o cercam. Então, a moça pegou o livro, abriu-o e apontou para uma página, e meus olhos deslizaram para aquela página. Quando olhei, apontava o hino de número 99. Jamais poderá alguém separar-nos. Ele cantou com ela. Esse homem tinha uma voz, amados, tão sublime, tão profunda. E naqueles momentos de profunda inspiração, o salão estava cheio de anjos, todos formando uma canção celestial harmoniosa, amados. Isso era maravilhoso, ver aquela hóstia angélica que gostava desse hino. Quando todos começaram a cantar esse maravilhoso hino, era tão precioso, eram tantas vozes, todas em perfeita harmonia, era tremendo, amados irmãos. Mas quando terminaram, todos desapareceram e só o homem e a jovem permaneceram. Então lá, esse senhor começou a dar-lhes ordenanças e ele disse: leiam a Bíblia e o espírito de profecia. Cante louvores ao inário que você já sabe ser o correto. Ela perguntou: qual é? Ele disse: o antigo inário. Trabalhe duro no campo sem murmurar. Ele disse: ore 7 vezes por dia de joelhos, jejue frequentemente. Observe meus sábados, cada dia mais tenha mais zelo dos meus sábados. Estude o santuário. Ele também disse a ela: não viva pensando no futuro, porque o seu é o agora. Seja bom para todos, mesmo para aquele que te injuria. Ame a seu Deus acima de tudo e trate teu próximo como deseja ser tratada. Então, nesse momento, amados, ele fez uma pausa e, com ternura, começou a falar e fez uma pergunta: quem salva? Ele respondeu: não sou eu quem morreu na cruz? Amados irmãos, ele mostrou as mãos furadas e os buracos nos pés.
Naquele momento caí diante daquela cena, porque uma luz radiante brilhou através de suas mãos e pés, e meus joelhos me deixaram e vi como a jovem caiu também aos seus pés e o adorou. Ele a pegou e disse: Sua missão não é salvar ninguém, e ninguém pode salvá-la. Apenas seja um arauto da verdade, e sua vida servirá para atrair outros para o caminho da salvação. Ele pegou a Bíblia e abriu-a e leu um texto. Naquele momento eu olhei, era Salmo 6. Então meu acompanhante me disse: Vamos. Nós saímos e eu fui levantada acima do globo. Minha visão, como um telescópio, pude ver que essa jovem mulher representava o que estava acontecendo simultaneamente ao redor do mundo. Meu acompanhante me disse: Conhecereis a verdade, e esta os libertará. Naquele momento eu acordei. Acordei com a certeza, amados, que se seguirmos as instruções de nosso Deus ao pé da letra, nenhuma alma perecerá. Assim, amados, não nos demos ao luxo de não ouvir as instruções, as ordenanças do nosso Deus, para que possamos ser salvos. Que o Senhor os abençoe. Tradução do testemunho do dia 25 de agosto de 2018. Presunção e negligência. Amados, em 25 de agosto de 2018, vi em meus sonhos como eu estava em um edifício que parecia como uma sala de hospital. Haviam muitas portas nesse corredor onde eu estava, à direita e à esquerda nesse corredor, mas em uma das portas havia uma sala de enfermagem, uma enfermaria. De lá saíam várias enfermeiras para fazer seus diferentes trabalhos, e vi como uma delas disse à outra: Nós aqui fazemos um pequeno diagnóstico e às vezes não nos damos conta do trabalho que estamos fazendo, mas estamos fazendo. Naquele momento, um homem entrou e começou a dizer palavras duras a essas enfermeiras. Ele lhes dizia: Vocês não diagnosticam. O único que faz o diagnóstico é o médico. Então elas, como que tentavam argumentar com ele, e lhes dizia: Não, mas nós, quando verificamos os sinais vitais e a pressão e todas essas coisas que fazemos, fazemos como se fosse um pré-diagnóstico. Mas essa pessoa, esse homem, seguia insistindo que não era dessa forma, a ponto de todas começarem a chorar, achando que não estavam fazendo bem o seu trabalho e que estavam sendo acusadas por esse homem. Quando eu vi isso, eu fui até este homem e disse: Não é seu dever estar dizendo isso, e não é a forma de dizê-lo, porque devemos evitar ferir as pessoas. A verdade deve ser dita com amor, e se a pessoa não quiser recebê-la, pois que não a receba, mas não vamos insultar, magoar as pessoas com palavras. Então, nesse momento, a pessoa ficou parada quando eu lhe disse isso. Mas ele continuou andando pelo corredor deste lugar, e no final do corredor havia uma porta. Ele foi embora e eu fui atrás dele. Depois de consolar as enfermeiras que estavam lá naquele lugar e deixá-las saber que sim, que elas estavam fazendo um pré-diagnóstico antes do diagnóstico oficial do médico ou dos laboratórios. E quando terminei de consolá-las, saí. Quando saí,
Vi que havia no final dessa porta um pequeno caminho de terra e uma colina que subia uma pequena montanha. E então comecei a andar para ver se conseguia encontrar a pessoa e ir falar, exortar e encorajá-lo a pedir-lhe que, por favor, se humilhasse diante do Senhor, para que o Senhor pudesse tomar sua boca e sua atitude. Mas eu não me encontrei. E eu disse: Senhor, aonde ele foi? Eu acabo de ver que ele saiu por aqui não faz muito tempo. Para onde foi? Mas uma voz me disse: Ele deve estar comigo sozinho na montanha, para encontrar-se comigo, e eu vou fazer a obra nele. Fiquei um pouco triste porque não o encontrei, mas quando ouvi essas palavras, fiquei feliz e disse: Bom Senhor, tu vais se encarregar dele, então devo permanecer tranquila. E nesse momento, o cenário mudou. Então eu vi que estava em pé em uma descida, e era uma descida que tinha muitas árvores, e no final tinha um rio. A descida era um pouco íngreme, não que você não pudesse descer, mas tinha que descer com muito cuidado. Neste momento, vejo uma pessoa que passava pela minha frente e vejo que estava colocando como se fosse uma fantasia, uma roupa de avião, como se fosse algo pequeno. Então, ele estava colocando essa fantasia e eu vi que as asas eram muito grandes. Eu disse: Senhor, mas o que é isso? Então, eu digo para a pessoa que está colocando esse disfarce, que era um avião com grandes asas, eu digo a ele: Você não vai poder sair assim por aí. Deve fazer isso de outra maneira. Deve deixar isso aqui. Então você desce, faz o que deve fazer e depois suba. Mas com essa roupa, não pode descer assim. Mas a pessoa me disse: Eu sempre fiz isso. Não há problema. Você vai ver como eu posso fazer dessa vez também. Então a pessoa começou a descer. Eu vi como tinha tanta dificuldade por esse lugar. As asas do avião que ele usava, como se fosse um disfarce, elas ficavam enroscadas e de repente as asas se romperam. Ele ficou muito machucado, em muito mau estado, e o disfarce rompeu, ao ponto de que já estava tão cansado de tanto lutar, que perdeu o equilíbrio e caiu na água, que tinha uma corrente bem turbulenta e muito forte. Naquele momento em que vi isso acontecer, desci a montanha e, quando cheguei ao local, joguei uma trepadeira, como uma corda, mais natural, daquelas que têm as trepadeiras das montanhas. Então ele iria agarrá-la e eu tentava amarrá-lo em uma árvore, porque sentia que seu peso também estava me levando. Mas quando eu estava prestes a fazer com que essa corda agarrasse em uma árvore para que ele pudesse ser ancorado e pudesse soltar o que estava segurando, de repente, a corrente, que estava muito forte, que eu já estava indo com ele, mas eu tive que deixar ir, porque ouvi uma voz que me disse: solta-o. Então, quando eu soltei, vi que ele correu rio abaixo. A corrente o estava levando e eu comecei a correr ao lado dele, ao lado do rio, e gritei para ele: Por favor, agarre-se no que você puder, segure no que puder. Mas em um momento, a corrente era tão turbulenta e tão forte que afundou e eu já não o vi mais. Meu sofrimento era tão forte, tão grande, amados irmãos. Naquele momento eu disse: Deus meu, por favor, me explica por que isso aconteceu. Então, meu anjo acompanhante se aproximou de mim e disse: Muitos caem na presunção. Pensam que estão em momentos de tantos projetos,
de tantos pensamentos, tantos sonhos, porém negligenciam o compromisso real com Deus e têm caído em águas turbulentas e já não sabem como sair daí. E a única coisa que pensam é seguir em frente e não estão se dando conta das coisas. Nesse momento me disse: não te preocupes, sua mensagem chegará e os sábios entenderão, mas os que não são sábios não entenderá. Cumpra sua missão e tudo mais deixemos nas mãos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, queridos irmãos, eu cumpro minha missão neste momento e que seja o Senhor que dirija isso em todos os momentos. E, por favor, façamos caso ao que o Senhor está nos dizendo. Procuremos fazer sua vontade de todas as formas. Se Deus nos diz avança, vamos avançar. Se Deus disser pare, vamos parar. Ele sabe como conduzir a cada um de nós. Nossa mente finita sempre quer ajudar a Deus, sempre quer pensar que pode ir um pouquinho mais. Porém, a única forma de estar seguros é quando nos deixamos guiar pela mente infinita de Deus. Que o Senhor os abençoe. Amados, 19 de dezembro de 2018. Enquanto orava ao Senhor por todas as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo e por proteção aos seus filhos na ampla face da terra, foi-me deixado saber que o tempo de graça está quase terminado para o povo que conhece a mensagem adventista do sétimo dia. Não há mais tempo, se realmente quisermos ir para o céu, para continuar vivendo levianamente diante de Deus. Se não levarmos nossa salvação a sério agora, amanhã será tarde demais. O inimigo, amados, está jogando a armadilha de letargia e demora para nossas vidas, e estamos concordando com isso, e isso será somente nossa culpa. Temos duas armas dadas por Deus para poder vencer. Já o preço da nossa salvação está pago, é apenas aceitar, e a decisão, que é livre-arbítrio. Estamos em eventos que correm um após o outro nesse momento. Foi-me deixado saber. Estes são o julgamento dos vivos, a lei dominical, o fim da graça para aqueles que conhecem a mensagem adventista do sétimo dia e o tempo de graça para o mundo. Estes eventos, em um momento começaram e em um momento terminarão. E se não vigiarmos, será apenas nossa culpa se ficarmos de fora. A advertência nos é dada e o tempo está cumprido, e a decisão é nossa. Ninguém poderá decidir que alguém seja fiel a Deus, por mais que amemos nossos entes queridos, família, amigos, vizinhos. Amados, necessitamos de nos colocar em contas com Deus. Não há tempo a perder. Não precisamos ter todas as condições que realmente pensamos para nos colocar em dia perante Deus. Simplesmente precisamos nos ajoelhar, reconhecer quem somos e quem é Ele, pedir perdão, afastar-nos do que sabemos que desonra o nosso Deus e pedir a sua força e sabedoria, sua inteligência, para poder percorrer o caminho que Ele deseja que caminhemos. Assim, nos vão começar a abrir portas que ninguém poderá fechar. Queira Deus, cada um de nós entendamos isso e que possamos compreender que se seguirmos relaxando com a nossa salvação hoje, amanhã será muito tarde.
Eu rogo a Deus para que isso não seja assim. Eu rogo a Deus para que seu povo desperte e comece a se dar conta do que deve estar fazendo agora, nesses momentos. Que o Senhor os abençoe. Amados, 20 de dezembro de 2018, em sonhos, me foi mostrado que aviões caíam do curso de seu voo. Eram aviões de passageiros e a morte e o terror reinavam em todos os lugares. As pessoas se escondiam debaixo da terra por medo do que estava acontecendo na superfície e um tempo de escuridão cercou o planeta. Eu vi então que os verdadeiros filhos de Deus clamavam dia e noite, literalmente, por socorro do alto. Aparentemente nada podia parar a morte, e esse estado de caos e morte continuava. As pessoas choravam por comida e passavam dias com a mesma muda de roupa. Problema após problema eram passados diante de mim. A miséria envolveu o planeta. Meu acompanhante me disse: preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos para as últimas cenas deste mundo. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Eu perguntei: como poderemos suportar tão grande sofrimento? Então foi-me dito: segui o plano já traçado e vivereis. Não os conformeis com este mundo, buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Sede, pois, zelosos, porque o vosso adversário, o diabo, saiu com grande ira para destruir muitos. Amados, sigo orando ao Senhor por cada um de nós, para que o Senhor nos dê a fortaleza, tudo aquilo que necessitamos e que estejamos dispostos a aceitar para ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe. Amados, 22 de dezembro de 2018. Foi-me deixado saber que ninguém que não receba a chuva temporã poderá receber a chuva serôdia. Foi-me especificado em que consiste a chuva temporã e me foi deixado saber que é o poder transformador do Espírito Santo, que trabalha todos os dias no coração do crente fiel e lhe outorga a vitória sobre o pecado por meio da justiça de Cristo. Ao convencê-lo da justiça, da verdade, do juízo, ao crente reconhecer e aceitar, a obra é realizada e o ser humano é instruído por ministros silenciosos que tomam momento a momento a pedir e buscar o poder de Deus para vencer o pecado nessas áreas. Eu vi que as pessoas não cessavam de procurar por Deus, que seu único pensamento era Deus, seu falar era falar de Deus. Vi que muitos que não entendem esse proceder, não toleram essa atitude e repudiam quem se esforça incessantemente em buscar a Deus e compartilhar suas maravilhosas verdades, pois da abundância que há no coração, fala a boca. Vi que eram dois polos opostos e que muito em breve estes, os segundos, perseguirão os primeiros até a morte. Estes, os segundos, não viviam de todo sem falar de Deus, mas suas palavras e raciocínios superficiais logo os levaram a se cansar do que é sagrado
e se voltarem para o secular com grande facilidade, frequência e constância. Todos os que fizerem dessa maneira, nesse tempo, foi-me deixado saber, estão em perigo de morte eterna. Depois disso, me disseram sobre a chuva serôdia. Foi-me mostrado que era a segunda fase, logo depois da chuva temporã. Estes, investidos pela chuva temporã, agora com a chuva serôdia foi-me deixado saber, começaram a testemunhar com suas vidas em seu viver diário. Através de lutas e vicissitudes, eles não retrocederão diante de nada, enquanto soubessem que estivessem agindo de acordo com a vontade de Deus. Nesse processo, sua espiritualidade amadurecerá e não temerão a morte, apenas temerão ser desleais ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seguindo assim diz Jeová, se lançam na luta de fazer a vontade de Deus e vencem. Logo, impelidos pelo poder de Deus, saem plenamente maduros para proclamar a verdade do príncipe Emanuel, com tanta verdade e clareza, que o inferno tremerá e não poderá os deter. Foi-me deixado saber que essa obra que se está levando agora e que muito em breve terminará, e somente aqueles que passarem por essas fases poderão ganhar. Então ele perguntou: quem vencerá? E respondeu: o homem puro e limpo de mãos, que menospreze sua própria vida para fazer a vontade de Deus. Estes revelarão ao mundo as características de Deus refletidas em seu caráter, e a glória do unigênito, seu amor, refulgirá através deles. O tempo está quase cumprido. Sedes vigilantes e guarde o que tens, para que ninguém tome sua coroa, me disse. Reconhecei, humilhai-vos, buscai a verdade, viva nela e vivereis para sempre. O tempo da misericórdia é quase cumprido. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra fiel e verdadeira que o Senhor me deu, e eu a passo fielmente a vocês. Que o Senhor os abençoe. Amados, 21 de junho de 2019. Em sonhos, me foi mostrado como o ser humano quer seguir o rumo da sua vida sem medir as consequências e não vê que dia após dia o que se mede é o caráter, a única coisa que é aprovada por Deus com seu selo de perfeição que levaremos ao céu. Disse meu acompanhante: o defeito alheio não será a sua perdição, mas sim pelo seu próprio defeito será culpável de perdição. Procurais com jejuns e súplicas que sejais limpos de vossa própria contaminação. Peçam que vosso sal seja de boa qualidade, pois este alcaliniza o corpo de tal maneira que a contaminação não possa subsistir. Prossigam atrás do objetivo, rogando a Deus que vossos vasos sejam de barro novo, para que sejam cheios com grande medida de azeite. Nunca se porá vinho novo em odres velhos, pois estes se quebram. Roguem por isso. Voltem à dieta original, para que seu intelecto seja esclarecido, e recordem que a temperança é a balança que evita os extremos. Limpem suas correntes sanguíneas com ervas amargas e usem água pura em seus corpos. Trabalhem nas primeiras horas do dia e respirem fundo o ar fresco de cada manhã. E durante o vosso labor, elevem palavras de grande súplica por vossa abundante colheita, pois o Deus da colheita premiará as obras das suas mãos por sua fidelidade. Descansem quando a noite chegar e vivam em ações de graças,
elevando vossas vozes em cânticos, em união com os anjos, em agradecimento e reverência a vosso Pai Celestial. Recordem a simplicidade da alimentação de João Batista, que era composta de alfarroba e mel puro. E por esse exemplo, uma nação foi impactada e muitos condenados. Vivei vida simples, sabendo que seu galardão está muito próximo. Recordai o tempo que vivemos em todo momento. Sejam cuidadosos com as plantas, pois elas estão para o nosso albergue e sustento. Não menosprezem as aves, pois Elias foi alimentado por elas. A terra envelhecida com seu terno cuidado dará o seu fruto, pois cada micro-organismo, ao meu mandato, trabalha para isso. Todo mortal sabe de onde chega a raiz do flamboyant e de onde a palmeira absorve suas correntes de água. A observem erguida e sempre verde debaixo do sol, incandescente, e como grande guerreira de sobrevivência se eleva aos céus sem queixa alguma. Porventura não aprendereis dela? O pardal diligentemente se levanta muito cedo e recorre em seu bico o que o céu lhe prove por sua perseverança. A abelha que coleta o néctar vai de flor em flor levando vida e recorrendo seu sustento. Assim, pois, para isso há tempo. A formiga laboriosa não conhece descanso. Mesmo estando sua casa em desordem, seu sustento incerto, acaso não comem a lagarto, o pulgão, o inseto e a lagosta, meu grande exército que enviei contra vocês? E ainda assim, em misericórdia, o sustento. Cuidem com os lobos que vêm para atacar o rebanho, porque ao que é mal dizem bom, e ao que é bom dizem ser mal. Não pensem que no meio deles vocês estarão a salvo. Vocês devem permanecer bem longe deles. Aí estarão seguros. Estejam em lugares onde ninguém queira estar. Isto é uma dificuldade para os lobos, pois estes amam sua comodidade e a presa fácil. Acaso ouviste? Fiquem em Jerusalém e estareis a salvo, porque os inimigos não chegarão e os maus dela fugirão. Eu vos digo que minhas lágrimas correram pelo meu rosto ao ver o futuro daquela formosa cidade sensata, como uma grande rainha, imponente, sempre favorecida pelos céus. Mas seus moradores não se deram conta que quem a acolheu e a criou, quem a viu se tornar moça, veio a se casar com ela, e esta o desprezou até a morte. E o que crê que fez o desprezado se apartou, e seu favor não foi mais com ela. E esta necessitou de proteção. Também avisou aos seus, lhes envia um sinal, e isso lhes foi por aviso. E todos os que creram, ao verem o sinal, saíram confiando e crendo em seu cumprimento. E sabes, povo surdo e tardio de entendimento, sabe o que passou. Ali ficou registrado. Como, pois, dirás que os que ficaram sobreviveram e os que saíram pereceram? Acaso no Egito o povo foi purificado e foi fora da arca de Noé? E foi fora da arca que Noé e sua família foram salvos? Por acaso Abraão ficou na sua terra com sua parentela para ser salvo? Acaso Ló permaneceu em Sodoma e Gomorra e foi salvo do fogo? Esse povo se alegra e se deleita com as fábulas e conspiram contra a verdade. Mas minhas palavras, sempre vivas e verdadeiras, se ouvirão. Avancem, povo meu, porque a salvação é baseada na obediência e esta se encontra implicitamente no Deus da colheita. Cuidado para não ser enganados por aqueles que buscam lucro sem saber que o seu tempo está cumprido. Sejam sóbrios, busquem meu rosto, pois somente assim serão livrados da ira vindoura. Palavras fiéis e verdadeiras do Senhor para cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe.
Amados, em 12 de julho de 2019, em sonhos, meu acompanhante me disse: observa. Ao observar, vi duas cobras dentro de um grande ninho de serpentes, comissionadas a uma grande e vil missão. Continuei observando e vi um homem com muita vontade de aprender para conseguir terminar o seu trabalho. Ele se esforçava muito. Ele estava em uma sala de aula. Enquanto estudava, vi uma serpente entrar e pendurar-se em seu pescoço. A serpente se transformou em uma mulher diante de mim, mas o homem a via e não notara sua transformação. Então eu lhe disse: ó Senhor, devo falar para ele? Deus me disse: fale. Falei e o alertei, mas não me ouviu. A cena mudou e vi um homem muito ocupado em seu trabalho. Enquanto observava, vi outra serpente chegar. Esta era maior que a anterior, de um semblante mais terrível que a anterior. Se transformou em uma mulher e foi até onde o homem trabalhava. Seu poder de sedução era maior que a anterior. Enquanto a serpente falava, persuadia o homem, que adormeceu com seus encantos, se envolveu em seus amores e adulterou com ela. Assim, caiu diante do seu feitiço. Meu desespero foi tão grande diante disso, que lutei para despertá-lo deste sono e que pudesse enxergar que aquela mulher era uma simples serpente. Por um momento ele ficou parado e atento. Neste momento pensei que voltaria à razão, mas rejeitou a razão e continuou encantado pelo feitiço. Chorei amargamente ao vê-lo assim, e minhas lágrimas não mudaram seu proceder. Então foi ordenado a mim que me afastasse dele, que o deixasse em seu mau caminho. Então me disse: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de perdição. Ao me afastar, senti tanta dor e compaixão pelo homem, mas não podia fazer nada mais por ele. Foi-me dito que ninguém que jogue com a serpente poderá se libertar dela. Disse meu acompanhante: apartai-vos do imundo, da língua enganosa e dos que correm a soltar redes e prender almas até submergi-las em águas turbulentas de perdição. Amados, então despertei com uma dor grande no meu coração, porque estes feitiços infernais, se os acariciarmos, serão a nossa perdição. Que Deus nos ajude para que cada um de nós possa estar livre deste feitiço infernal. Que nos apeguemos a Cristo Jesus, nos humilhemos diante dele e deixemos de dar atenção à sedução e doutrinas de demônios. Que o Senhor os abençoe. Em 2 de junho de 2020, na minha frente haviam 3 camas, uma de solteiro, uma de casal normal e uma de casal king size, a cama maior. Estas camas estavam na minha frente. Então, escutei uma ordem que foi assim: arrume as camas. Peguei imediatamente uma colcha que estava ali, junto com outras, e comecei a fazê-lo. Começando pela cama de solteiro, eu me esforcei para que ficasse toda arrumada. Logo passei
arrumar a cama de casal normal e também foi trabalhoso. Mas quando comecei a arrumar a cama king size, a maior, tudo ficou igual. As colchas eram todas king e o forro de cama ficou exato e perfeito em simetria. Então me foi dito: assim é quando o corpo está à altura das vestes. Assim, dessa maneira, quando o caráter está na medida de Deus, suas vestes, as vestes de justiça, vestem em grande simetria com o corpo mortal e o transformará em um cidadão celestial. Enquanto pensava e meditava nisso, a cena mudou. Eu estava olhando para uma montanha. Ao olhar, ela estourou, como estoura um vulcão, e houve muito sofrimento e dor. Este vulcão explodiu em um lugar nunca previsto e inesperado, e provocou grande temor e danos imediatos à população. Logo após isso, enquanto eu via toda essa situação e o espanto daquelas pessoas ao ver isso acontecer inesperadamente, a cena mudou. E eu vi como uma mulher se apegava a um cheque, uma ordem de pagamento. Ele estava rasgado e com buracos, porém ela lutava por ele. Eu a ouvi dizer: é o único que tenho. Se perco ele, o que farei? Não posso perdê-lo. E ela agarrava sua cabeça e pensando o que seria dela sem este cheque. Enquanto tudo isso passava diante de mim e observava, a cena voltou a mudar. Eu vi uns jovens absortos em seus sonhos e pensamentos. Eu via como o inimigo e seus anjos lhes instigavam a seguir essa vã maneira de pensar, enquanto os eventos corriam na iminente aparição do Senhor Jesus. Eu tratei de despertá-los e exortá-los, porém estavam enfeitiçados e hipnotizados. Os vi marchar sem rumo, com a mente perdida e os olhos divagavam. Logo ouvi um ruído muito forte e vi que o carro onde eram conduzidos havia batido e nenhum deles se movia. Eu chorei, amados, amargamente por estes jovens, mas já não havia mais nada o que fazer. Nesse momento despertei, rogando e pedindo ao Senhor, implorando ao Senhor pelos jovens e por outras pessoas, por todas as pessoas que ainda estão se dando conta, que ainda não estão se dando conta, que por sua graça e por sua misericórdia possam despertar e se dar conta que a iminente vinda do Senhor está às portas. Porém, antes disso, todas as coisas que vão acontecendo, a grande prova que teremos adiante. Queira Deus que estejamos prontos. É meu rogo e oração. Que o Senhor nos abençoe. Testemunho do dia 3/3/2021. Em sonho, vi uma mãe a chorar amargamente, porque o seu filho estava ansioso por ir trabalhar no sistema, depois de já estar localizado onde Deus queria que os seus filhos estivessem, nas montanhas. O filho foi trabalhar, e eu vi que a mãe sofria ao ver como seu filho trabalhava arduamente, sem nenhum lucro. Um dia, a mãe não aguentou mais e foi à cidade à procura dele. Eu a ouvi orar fervorosamente a Deus e ouvi as suas orações. Ela disse: Senhor, por favor, deixa-me ver o meu filho, mesmo que seja pela última vez, para que eu possa despedir-me dele e contar-lhe do perigo iminente. Permita, Deus, que falando com ele possa reagir e voltar comigo.
Eu a vi procurá-lo. Ao longe, o viu a trabalhar, exausto e a sofrer. O seu rosto refletia muita fadiga e angústia. Quando o viu, estava muito feliz e queria abraçá-lo, mas com algum medo. Esperou que o seu filho passasse perto dela. Quando ele se aproximou, ela o chamou e o filho correu para os seus braços. Ele era como uma criança perdida que lutava para regressar ao seu destino, mas não sabia como. A mãe disse: Filho, agora estás a salvo nos meus braços. E eu a ouvi perguntar: Como te sentes? Ouvi o filho dizer: Mãe, sinto que nada me pode acontecer agora. Obrigado por vir me buscar. Eu o vi sair do local de trabalho, descer algumas escadas e depois ir a um lugar que ele disse à mãe onde queria ir pela última vez. Era um lugar onde se preparavam para os jogos, como um dia inteiro para crianças. Havia lá jovens, adultos, que se preparavam e chamavam as famílias para se juntarem a eles naquele lugar para se divertirem. Vi a mulher ali e um senhor que a conhecia. Cumprimentou amavelmente e disse: Venha, sente-se aqui perto do lugar de jogo com seu filho. E eu vi a senhora colocar-se ali. Muitos entravam neste lugar, outros se demoravam e outros estavam a incitá-la a vir. Quando tudo estava pronto, vi que receberam a todos e os ouvi dizer: Não moveremos mais estas coisas aqui, mas iremos mais para a planície, pois aqui estamos muito desequilibrados e temos de estar na planície para que o nosso grande dia de jogos possa ser calmo e normal. Em breve, um jovem abriu uma porta ao lado da mulher que entrou com seu filho, e eu vi controles que estavam lá. Ouvi um motor arrancar e todo lugar começou a mover-se pela estrada, como uma grande plataforma sobre rodas. Vi que a cada minuto estava a ganhar mais velocidade. Observei no início que tudo ia bem. A plataforma deslizava bem na rua e nas curvas, mas depois se via instável. Vi a mulher a dizer ao filho: Temos de saltar, porque essa coisa vai cair em algum momento. Enquanto ela ainda falava com o filho e o levava pela mão para saltar para fora do lugar, reparei que este enorme lugar de brincadeira, que descia a montanha sobre rodas, chegava à cidade e logo se aproximava a toda velocidade da linha ferroviária. Ouvi a buzina dos caminhos de ferro e os alarmes de parada do trânsito, indicando que o trânsito devia ser parado antes da linha férrea. Reparei que o jovem que controlava esse parque infantil sobre rodas não se preocupava com as indicações e não parava. Vi pessoas a olhar pelas janelas, que ficaram muito assustadas quando viram a linha férrea a aproximar-se a toda velocidade e o seu alarme avisava que em breve passaria por aquele local. Logo vi o caminho de ferro à distância e o jovem do parque rolante reparou nele e exclamou: Vamos passar primeiro que ele, não se preocupe. Ele acelerou o ritmo e eu vi que o trem também vinha com velocidade. O trem chegou à frente do parque sobre rodas, que lutava para abrandar. Ao abrandar um pouco, reparei que a mulher, o filho e outros jovens saltaram para fora e os perdi de vista. Imediatamente o parque rolante colidiu com o trem e começou a desintegrar-se de ponta a ponta, como quando a madeira é introduzida num triturador e tudo o que resta é serragem. Não houve tempo para ninguém gritar. Todos os que ali ficaram foram desfragmentados. Os seus corpos foram procurados e ninguém os encontrou, enquanto o trem não sofreu apenas ligeiros arranhões. Porém nada nele pereceu. E este chegou ao porto seguro, onde vi que aqueles que saltaram dele estavam calmos, mas com grande espanto, ao mesmo tempo, por ver o que tinha acontecido. Eles viajaram com muito pouca bagagem, e eu os vi entrar nas montanhas com grande rapidez.
Voltei então ao local do acidente e ouvi um jovem dizer à senhora e ao filho que saltou e que vi com vida: foste encontrado inconsciente, debaixo de um grande cobertor branco, à beira da estrada, e sem um arranhão. E o jovem foi encontrado deitado na relva grossa e espessa, e não tinha um único pedaço de vidro encostado nele, daqueles que despedaçaram no acidente. Algo realmente lhes protegeram. Perguntou-lhes: agora, o que farão? A mulher disse: vamos rapidamente para as montanhas, porque nada está seguro na planície. Eu a vi partir rapidamente com seu filho, e no caminho encontrou o jovem, que tinha saltado ao mesmo tempo com eles. Ele estava muito golpeado e mancava. Vi a mulher e o jovem a perguntarem-lhe: como sobreviveu? Ele disse que, quando os viu saltar, também saltou, mas demorou alguns segundos a fazê-lo, e isso foi quase fatal para a sua vida. E prosseguiu: se não tivesse sido por um cobertor que me cobriu, um cobertor que ele disse não saber de onde veio, mas que o cobriu quando sentiu que estava a morrer, e este cobertor veio em seu auxílio, e foi por isso que ele sobreviveu. Vi que os três foram para as montanhas louvando e glorificando a Deus pelo seu cuidado em salvar as suas vidas e lhes dando outra oportunidade. Naquele momento, amados, foi quando acordei. Meditava sobre tudo isso quando me foi dito: qualquer atraso nesta hora será fatal. Não parem a marcha. Ó amados irmãos, queira Deus que possamos compreender e que, pela misericórdia de Deus, que ainda continua a nos alertar de todas as coisas, que prestemos atenção e que façamos o que for preciso para nos posicionarmos onde sabemos que devemos estar. Que façamos o que sabemos que devemos fazer. Que deixemos a procrastinação, que faz parte das 7 formas de queda, e que, em nome do Senhor, avancemos para estar seguros, não pelas nossas próprias forças, mas em segurança, porque se fizermos a vontade do Eterno, a sua bênção repousará sobre nós. Que o Senhor nos abençoe.